Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Vicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Hoje o nosso tema é o Brasil no mundo no meio da pandemia. Para discutir esse tema hoje, nós temos aqui os nossos colegas, o Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Ronaldo. O Numa Manzatti. Tudo bem, Manzatti? Pronto para mais um debate? O nosso Luiz Carlos Delorme Prado, nosso decano. Tudo bem, Prado? Pronto para mais um debate? Tudo bom? Talvez o nosso mais jovem, né? Eduardo Baixa. Pronto para mais um debate? Mais uma bola rolando, Baixa? Vamos lá. Boa noite a todos. Bem, senhores, o tema de hoje é o Brasil no mundo no meio da pandemia. Aqui a gente está parafraseando, né, o grande Guimarães Rosa, né, com seu Grande Sertão Veredas, o diabo na rua no meio do redemoinho. Então, o Brasil também aqui, nós temos um Brasil no mundo no meio da pandemia. Mas, nesse exato momento, tem uma maneira particular do Brasil estar no mundo e uma maneira particular do Brasil também estar nessa pandemia, que não tem muito a ver com o nosso passado. Então, eu ia começar logo essa discussão hoje, lembrando para vocês que vocês encontram também esse nosso programa no nosso podcast do canal IE-UFRJ, onde vocês podem ouvir também esse programa. E, começando hoje essa nossa, mais uma rodada do nosso programa, eu começaria, Prado, o Brasil no mundo no meio da pandemia. O que tem diferente dessa vez do Brasil estar no mundo, também do Brasil estar nas pandemias? O Brasil sempre foi um país que se relacionou com o mundo de uma maneira muito pragmática, sempre a partir da percepção dos seus interesses, que, dependendo do governo, essa percepção é diferente. A percepção dos interesses brasileiros durante os governos do PT era diferente dos governos do PSDB, mas sempre foi uma inserção muito a partir da percepção do que quais eram os objetivos domésticos do Brasil, em especial os objetivos econômicos. É claro que o governo do PT tinha uma percepção de interesses diferentes do governo do PSDB. No caso do PT, procurava ganhar alguma margem de manobra no âmbito da América do Sul, não se opunha à posição americana, mas procurava ser um pouco mais flexível. E no caso do PSDB, mais próximo das posições americanas, da atração tradicional de investimentos internacionais com maior ênfase em cima da globalização, mas os dois muito pragmáticos. Este governo se caracterizou por ser muito pouco pragmático em comparação com os outros e, ao contrário, o tipo de inserção internacional muito mais voltado pela sua percepção de valores, os valores da extrema-direita mundial. A própria relação com os Estados Unidos é menos uma relação institucional com o país e muito mais uma relação com uma facção, com um grupo que é da extrema-direita, em especial com esse governo Trump. Isso também se reflete domesticamente na medida em que o tratamento da pandemia tem sido também pautado por um comportamento pouco pragmático e muito irracional. A defesa de um determinado tipo de medicamento, não porque esse medicamento fosse recomendado ou não, porque ele, de certa maneira, repetia o que Trump colocava nos Estados Unidos, a defesa da cloroquina. No caso específico do Brasil, muito diferente de como o Brasil enfrentou outros eventos internacionais, uma pandemia como a HIV. O Brasil teve uma participação muito importante, só para lembrar que no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil, inclusive, defendeu a concessão compulsória de patentes, de licenças de caso de patente, bateu de frente com os Estados Unidos nesse caso. Foi um período, inclusive, que desenvolveu genéricos. O Serra, na época, era ministro de Relações Exteriores. E, mais recentemente, no caso da Zika, o Brasil também teve uma participação muito positiva, identificando a doença, procurando apontar os problemas relacionados a isso. Nesse sentido,
nós vivemos uma situação excepcional, tanto da forma com que nos relacionamos com os outros países, mas como na forma em que domesticamente estamos tratando um evento como esse. Esse comportamento mais caótico, não que esse governo não tenha também interesse econômico, os seus apoiadores claramente têm, mas o que move o governo é menos a ênfase na defesa desses interesses e mais desses valores da extrema-direita e e flertar com o comportamento, com o irracionalismo, com o anticientificismo e não com um enfrentamento claro e objetivo dos desafios trazidos pela pandemia. Eu acho que vou passar para o Numa. O Numa tem, eu acho, informações interessantes sobre esse tema. Seria interessante ouvi-lo também, Numa. Vou passar logo a bola para você, logo no começo do programa. Obrigado, Luiz Carlos. Sim, em relação à questão justamente essa questão específica da projeção do Brasil do ponto de vista das políticas sanitárias, é interessante observar que o Brasil, ao longo dos últimos 40, 50 anos, adquiriu uma projeção interessante assim nessa questão. E eu vou compartilhar com vocês um artigo que saiu ontem, no dia 19, sobre essa capacidade do Brasil de enfrentar, de lutar contra as epidemias. E, bom, como vocês podem ver aqui, o Brasil já foi conhecido, já foi considerado como um país de vanguarda no tratamento das epidemias, como foi apontado pelo Luiz Carlos no caso da epidemia de AIDS, por exemplo. O Brasil adquiriu um know-how, enfim, um conhecimento que foi exportado, inclusive, para países, por exemplo, outros países latino-americanos ou países da África subsaariana. E, então, o Brasil tem estruturas de pesquisa, estruturas vamos dizer, de enfrentamento de epidemias, como a Fiocruz, por exemplo, mas também como unidades de pesquisa dentro das universidades, particularmente públicas. E o Brasil tinha conseguido ganhar, vamos dizer assim, essa projeção. Interessante, portanto, observar que a dificuldade atual de enfrentar a epidemia, a certo grau de desorganização, particularmente do Estado federal no enfrentamento da epidemia, tem mais a ver com escolhas políticas e com, vamos dizer, uma falta de compromisso público na luta contra a epidemia do que com a ausência de estruturas. Tá? E, nesse sentido, eu acho que é interessante justamente a gente falar, isso é um aspecto específico, mas é importante também falar de um aspecto mais geral desse posicionamento, tanto interno quanto externo, no Brasil. E, bom, passaria a palavra para o Eduardo Costa Pinto, né, que vai falar um pouco para nós. Eu queria, até antes da gente começar a falar aqui, para reforçar um pouco do que está claro, que tem uma novidade muito grande na nossa, tanto inserção de nossa política externa, eu vou citar aqui um artigo do nosso atual chanceler, tá? Uma parte do artigo dele escrito em 2017, para a gente entender e para reforçar isso que o Prado falou, nunca antes na história tivemos uma política externa com essa configuração. E que, na verdade, é muito impressionante, porque nesse artigo escrito pelo atual chanceler em 2017, ele diz o seguinte: os Estados Unidos defenderão o Ocidente do comunismo e acharão que, quando o comunismo acabou, estava feito o trabalho, fim da história. Mas nada acabou. A partir dos anos 90, foi-se vendo que o niilismo, alimentado pelo marxismo cultural, tinha se substituído ao inimigo comunista. Na verdade, pode-se argumentar que o comunismo soviético era apenas um entre tantas máscaras desse niilismo fundamental que procede Lenin e Stalin, procede Marx, procede Nietzsche,
que vem dos filósofos ateus cristãos que prepararam a Revolução Francesa. Os Estados Unidos iam entrando no barco da decadência ocidental, entregando-se ao niilismo, pela desidentificação de si mesmo, pela desaculturação, pela substituição da história viva pelos valores abstratos, absolutos, inquestionáveis. Iam entrando até que Trump chegou. Observe, e aí ele continua em outro trecho. O Ocidente pós-moderno da desconstrução de todos os significados é também um Ocidente politicamente correto da imposição de significados, de criação de tabus, da proliferação de pensamentos. O que essa passagem do nosso atual chanceler deixa muito claro que foi um chanceler indicado pelo Olavo de Carvalho, pela uma conexão com o pensamento de extrema-direita norte-americano, como o Prado bem alertou. É uma ligação direta com o Trump e com a extrema-direita norte-americana, que está baseado na ideia do antiglobalismo, na guerra cultural e o inimigo externo ou interno. E por que eu acho que é importante ressaltar esses pontos? Porque isso, a condução dessa política está associada às ideias do chanceler, mas ele foi colocado exatamente por ter essa visão nesse momento. Então tem sim, aí eu queria reforçar, como o Prado destacou, tem uma visão, tem uma estratégia, né, de inserção externa e desse alinhamento incondicional que está muito mais associada à questão de valores do que à questão econômica. Ou seja, uma ligação direta com esse processo. A questão toda é que, nesse momento, no meio da pandemia, até como o Numa alertou, esse tipo de inserção externa, dada a nossa desarticulação interna, gera um completo caos de coordenação e de procedimentos. Aquilo que o Numa colocou agora, a gente já foi, em termos de pandemia, considerado referência internacional e, inclusive, de apoio, como o Prado falou, quebra de patentes. O que a gente tem hoje, nesse momento, não. Como eu, pelo menos, vejo a delineação do que a gente está vivendo nessa configuração de política externa. Olha, eles enxergam que tem um mundo em decadência, um mundo em caos, e eles acham que precisam salvar o mundo. Mas salvar o mundo como? A partir do alinhamento com o Trump, né? Que o Trump está salvando os Estados Unidos, está salvando o mundo, né? Do perigo orientalista, comunista, russo e chinês. Assim, eu sei que isso vamos dizer assim, a gente para e olha, isso é uma irracionalidade total, mas o que é importante, mais do que compreender a irracionalidade, é entender que esses atores vão se mover com esse elemento. Acho que esse é um ponto importante, e isso, em termos de política, é completamente novo da tradição que a gente viu até então. Eu acho que a discussão toda, e aqui por isso que tensiona, porque o antiglobalismo está no cerne desse ponto. Né? Só que, ao mesmo tempo, dentro do governo, em outros segmentos, a questão do liberalismo econômico, né, vai no sentido contrário à ideia do antiglobalismo. Observe que tem uma tensão aí, e essa tensão vai sendo conduzida, e aí, nesse sentido, uma completa desestruturação. Então, é um alinhamento com valores, só que isso vai gerando o quê? Efeitos completamente negativos do tipo de alinhamento, do tipo que a gente consegue ganhar com esse tipo de negociação. Não tem um rumo, um projeto específico associado ao tipo de sucessão que o Brasil deseja nesse momento. É um completo alinhamento total, nunca visto antes na história, a um governo de plantão dos Estados Unidos. Acho que esse é o ponto que eu queria destacar nesse momento. Queria fazer algumas observações a partir do que vocês falaram. Na aula magna de abertura do curso do Instituto Rio Branco, né, curso de formação de diplomatas, não me recordo agora se desse ano ou do ano passado, o chanceler reafirmou esses pontos, né, que o Eduardo colocou agora há pouco. Ele coloca a política externa brasileira se pautou por um pragmatismo historicamente, fazendo vista grossa para questões morais. Tá? Mas devemos tomar os valores morais como diretriz da política externa. Tá? Não dá para fechar os olhos para as questões morais. Tá? Então, quer dizer, esse alinhamento com os Estados Unidos não se dá por razões econômicas. Tá? É por uma questão moral, por uma identificação com o projeto representado pelo atual presidente dos Estados Unidos, o Trump.
né? No caso de uma derrota do Trump, a ver exatamente como é que vai ficar esse arranjo e essa relação com os Estados Unidos. Então, é um alinhamento automático, tá? Sem questionamento. Tá? E que se dá, ainda que, só para completar o raciocínio, eu queria levantar mais alguns pontos, ainda que possa criar problemas do ponto de vista, ou perdas do ponto de vista econômico. Tá? Porque é um projeto a partir de uma perspectiva moral. Né? O que é interessante observar é que há elementos das falas do chanceler que também podem ser encontrados ou próximas a militares que estão que fazem parte do governo, né? Que já lançaram ideias parecidas, né? Sugerindo uma eventual nova Guerra Fria, tá? Na qual o Brasil teria que se posicionar, teria que escolher um lado. Né? Então, claramente, né, se for exatamente isso que eles têm em mente, né, de uma futura Guerra Fria, claramente está se escolhendo um lado, né, são os Estados Unidos, em detrimento de questões comerciais e econômicas em muitos casos. Tá? Agora, aí tem duas coisas. Do ponto de vista econômico, um alinhamento que signifique choque com a China traz uma série de prejuízos, pode trazer uma série de prejuízos em função da posição que a China ocupa hoje nas relações comerciais com o Brasil. Né? Se eu não me engano, podem me corrigir, o principal parceiro econômico do Brasil. É o principal. Né? É o principal. Né? Eu queria checar antes do programa, acabei não conseguindo, mas tinha quase certeza absoluta. Né? O principal parceiro econômico, o principal parceiro comercial do Brasil. Né? Então, isso necessariamente um desgaste trará prejuízos, né? Em alguma medida, em algum momento. Né? Está trazendo prejuízo do ponto de vista do combate à pandemia, que a China é, no momento, o país mais preparado para fornecer ajuda, né, do ponto de vista de equipamentos, né, para países que estão sofrendo com a pandemia. Então, já houve alguns eventos em que isso foi possível observar isso. Agora, a minha última observação, tá, é que, no meio desse processo, há a questão dos interesses das Forças Armadas, não? E da visão estratégica das Forças Armadas. Por quê? Por dois motivos. Bom, que as Forças Armadas... há uma quantidade enorme de militares fazendo parte desse governo. Então, de algum modo, as preocupações dos militares estão muito presentes nas decisões de governo. E o segundo é um ponto que o Manuel Domingos, um especialista em questões militares, apontou, é a grande dependência do Brasil dos Estados Unidos do ponto de vista de artefatos bélicos, de equipamentos. Tá? Então, haveria um interesse das Forças Armadas nesse alinhamento com os Estados Unidos, posto que os Estados Unidos são o principal fornecedor de equipamentos e material para as Forças Armadas e também onde nossos militares vão fazer cursos de especialização. Né? Então, se tem uma série de questões aí que se sobrepõem nessa discussão da estratégia do Brasil no mundo e do Brasil no mundo no contexto da pandemia. Um ponto que merece ser chamado a atenção, que o ministro Ernesto Araújo tem falado muito do discurso da defesa dos valores ocidentais. No entanto, a natureza do discurso que ele faz é um ataque aos valores ocidentais. Os valores ocidentais são aqueles da Revolução Francesa. É interessante que saiu, não muito tempo atrás, do Jeffrey Tucker, que é um nome importante do Instituto Cato, nos Estados Unidos, Instituto Liberal, fazendo um trabalho que ele faz uma crítica ao que eles chamam right-wing collectivism,
que é uma crítica justamente a essa visão de mundo defendida pelo Ernesto Araújo e outros, onde chama atenção que Milton Friedman, que Hayek são críticos desse tipo de visão, ao contrário do que coloca. Então, eu queria chamar a atenção que é um pouco estranho essa defesa dos valores ocidentais, que são muito mais próximos da agenda de extrema-direita do século XX, do fascismo, do pós-fascismo e toda a corrente trazida em torno disso. Eu não estou dizendo que eles são fascistas, nada disso. Estou dizendo que, filosoficamente, se aproxima mais da crítica à Revolução Francesa que essa agenda da alt-right, da extrema-direita, e de alguns setores, tanto católicos quanto evangélicos ou quanto protestantes, setores de ultra-direita, fizeram dessa agenda da modernidade, né, do projeto do T.H. Marshall, do projeto e dos grandes liberais do século XX. Por que é importante chamar isso? Porque o tipo de mundo que eles defendem não é muito claro do que eles esperam conseguir. Suponha que a agenda desse grupo de extrema-direita seja absolutamente bem-sucedida. Que mundo seria esse? Seria um mundo sem liberdade de imprensa? Seria um mundo que não teria mais os setores, as liberdades individuais que se colocam, que foram conquistadas ao longo do século XX? Ou seja, diferente da Guerra Fria, onde havia uma vitória possível, essa agenda não tem uma vitória possível. É uma agenda utópica, pouco pragmática e pouco realista. Por isso, Dudu, algumas vezes eu digo o seguinte, é uma defesa do irracionalismo. Não é uma agenda factível, que ao final possa ser alcançada, mas em vez de trazer ordem, traz caos, traz desordem. E isso, ao final, é ruim para os negócios, é ruim, inclusive, para a agenda liberal. Agora, Luiz Carlos, queria fazer duas observações. É possível, e acho que você pode até retornar para você, que quando ele fala em defesa do Ocidente, em decadência do Ocidente no período que precedeu Trump, ele esteja fazendo menção, por exemplo, ao Spengler. Oswald Spengler, que tem um dos esteios do fascismo, quer dizer, um dos esteios da crítica à agenda moderna. Exatamente. Mas o trabalho, né, o trabalho principal dele, falava exatamente na decadência do Ocidente. Isso eu acho interessante, o que Dudu chamou a atenção, que isso não é compatível com a agenda liberal, não é compatível com a agenda de Hayek. Claro. Agora, isso é muito estranho no Brasil. É muito estranho porque, na verdade, de um lado tem isso e, de outro lado, tem o Paulo Guedes. Sim. Pois é. Mas eu queria trazer um ponto que é o seguinte, é pensar como esse elemento está conectado com a nossa política externa e a forma de seção, mas como isso tem a ver também de como o Brasil está no mundo. Porque essa configuração só foi possível porque você tem um governo de extrema-direita. E por que eu estou fazendo esses ganchos? Para a gente entender como o Brasil, na sua inserção, dado o nosso caráter dependente, tá? Ou nossa dificuldade de ter uma autonomia plena, nós quase sempre andamos, em vários momentos, mesmo com uma maior independência, ou mesmo com a política pragmática internamente, seus interesses internos, nós estamos inserindo no mundo numa posição de dependência. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está descrevendo aqui, como vocês bem falaram, uma política externa capitaneada pelo Ernesto e pelo governo Bolsonaro, que tem o completo alinhamento com os Estados Unidos. Mesmo nos governos, vamos dizer assim, do PT, que se tentou autonomia, pelo menos na minha interpretação, só foi possível porque você tinha nos anos 2000 o efeito China, que permitiu economicamente, mas não só. A crise dos terroristas dos atentados das Torres Gêmeas. Então, os Estados Unidos teve que resolver problemas internos e abriu brecha para nós outros aqui do Sul ter um certo espaço de capacidade além da política externa. Eu estou levantando esses pontos porque acho que é importante, além dos interesses internos, da projeção da política externa no mundo, onde o Brasil tem inserido no mundo nesse contexto. Porque reforça um pouco das suas falas, mas para mostrar como essa visão tem a ver com o que é a nossa política externa e é diferente de tudo antes, mas é uma visão que tem no mundo e que ela é capitaneada pelos Estados Unidos. Ou seja,
ressaltando um pouco que existe no sistema internacional hierarquias. E dada nosso tipo de hierarquia em inserção econômica, militar e produtiva, nós temos uma condição de dependência e essa política externa é afetada por esse tipo de inserção. Eu queria trazer acho que esse ponto importante para quem está nos vendo agora, nos ouvindo. Mas, Dudu, você tem governos de extrema-direita no mundo que não necessariamente negaram a pandemia. Correto? Então, não... Sim. O que eu acho... Mas aí, nesse caso, Bicalho, no caso da pandemia especificamente, o caso brasileiro, a gente tem um alinhamento completo com o trumpismo, com o Bannon. O Bannon, no início, ele colocou que era um vírus chinês, como fosse um ataque chinês. E ele recuou quando viu que o efeito político acontecia. Só que o Bolsonaro avançou tanto nesse discurso que ele não teve mais como recuar. O Trump, em parte, recuou, parcialmente. Eu estou dizendo que, no nosso caso, a gente tem um país que tem independência externa, mas tem a posição da escolha do governo atual de um alinhamento incondicional com o governo Trump e com essa política de extrema... Eu acho que nem o Trump, né, se alinha tanto com as ideias da extrema-direita norte-americana como o chanceler, como o clã Bolsonaro nesse alinhamento dessa visão. Acho que aí é onde estão as nuances desse processo. E aí, mas tem uma observação só. Se é uma estratégia de ser completamente satélite no âmbito dessa, digamos, visão de mundo, dessa agenda, uma mudança de governo nos Estados Unidos pode deixar o pessoal aqui desorientado. Né? Eu queria voltar à questão... Só perguntando para o Numa, mas a posição da extrema-direita na França não é de negação da pandemia? Não. Em relação a isso, eu acho que a questão frente à pandemia há um certo consenso na maior parte dos países, qualquer seja a posição no espectro político, em relação à necessidade de ter medidas de enfrentamento, passando pelo isolamento social, pelo investimento maciço num sistema de saúde. A negação, uma certa negação da realidade que a gente observa no Brasil e que a gente observou, pelo menos, a nível do Estado Federal, no caso dos Estados Unidos, são elementos muito específicos, muito particulares. Né? Nesse sentido, como falaram os companheiros, eu acho que realmente o caso do Brasil tem muito a ver com um alinhamento sistemático com a posição, assim, com as atitudes do Trump. Não falar com alinhamento com os Estados Unidos, acho que é difícil falar disso, porque os Estados Unidos não são monolitos. Não é? Você tem dentro deles, inclusive, como a gente observa no Brasil, depois autoridades locais, que sejam nos estados ou nos municípios, nos condados, né, vão tomar medidas muito mais assim vigorosas para enfrentar a pandemia. E aí também com muita heterogeneidade, mesmo que a gente observa no Brasil, na verdade. Então, mas eu acho que essa visão, no caso do Brasil, essa visão do governo federal, enfim, dos seus representantes, ela tem muito mais a ver com alinhamento ideológico cego do que outra coisa. Né? E particularmente com os Estados Unidos, uma característica geral da extrema-direita. Tá? Esse é o verbo, por exemplo, se você for pegar o caso na Europa, da Hungria, a Hungria houve um enfrentamento relativamente eficiente, né, da pandemia, com taxas de mortalidade, inclusive, muito baixas, se foram comparadas com países da Europa Ocidental. Então... Só para pegar esse gancho do Numa, o Orbán, na Hungria, usou a pandemia politicamente também para aumentar seu poder, fazendo com que o Congresso concedesse poderes especiais para ele, que, aliás, foram até revertidos há relativamente pouco tempo, muito por pressão da União Europeia. É um governo de extrema-direita que usou a pandemia
para alcançar determinados fins, mas não foi de maneira nenhuma uma política doméstica irracional, ao contrário, foi, como o Numa falou, voltada claramente aos interesses domésticos dele para alcançar determinados fins. No nosso caso, foi muito mais caótico. Eduardo, eu não explico a política doméstica brasileira a partir do conceito de dependência. Eu acho um mau conceito, porque a autonomia relativa que o Brasil tem é muito grande. É um país periférico, ele não tem capacidade, ele depende da sua... A acumulação de capital do Brasil está inserida internacionalmente, mas, ao longo de diversos momentos, se mostrou que, não apenas no caso do Brasil, mas de outros países, você tem uma razoável autonomia de capacidade de ação. O resultado da nossa situação atual é muito mais a partir da nossa dinâmica interna. O que explica a extensão da extrema-direita foi realmente interesses e políticas internas. Claro, tem uma ajuda internacional aí no balanço das instituições, mas tem muito a ver também da maneira em que nós construímos o enfrentamento dos nossos problemas. De qualquer maneira, o que eu queria chamar a atenção, isso me parece que é a coisa mais interessante, como é que a separação dos interesses econômicos e dos interesses políticos ou ideológicos, no caso da extrema-direita, se apresenta no caso do Brasil. Porque, mais uma vez, a ideologia da extrema-direita é uma ideologia fortemente intervencionista, tradicionalmente. É claro que há muito debate na literatura econômica recente dessa aproximação de segmentos da extrema-direita com o neoliberalismo radical. Mas, mesmo hoje, quando nós vemos no caso da Hungria, o mesmo no caso lá das Filipinas, e as críticas feitas por setores de liberais não no sentido americano, liberais no sentido ocidental, dizer, setores da direita econômica americana com referência a uma visão, o que eles chamam de hegelianismo de direita, inclusive, é interessante. O Jeffrey Tucker chama isso de uma visão hegeliana de direita, a tentativa de você buscar uma utopia. O liberalismo é o oposto de uma visão utópica de sociedade, ele tenta trabalhar com argumentos muito mais simples e muito menos totalizantes. O discurso desse núcleo duro do governo é um discurso na defesa de uma ordem utópica e, portanto, difícil de realizar. Como é que você vê o choque das questões econômicas com uma visão política tão pouco pragmática nas relações internacionais? Você acha até que ponto isso se chocaria ou não com os interesses, por exemplo, do agrobusiness? O Prado, eu acho que, antes até de avançar na questão do choque, como eu fui citado nominalmente, eu acho que tem escolhas e interesses dado o tamanho da crise, mas eu queria reforçar, pensando no nosso tipo de inserção em 3 dimensões. Uma dimensão financeira, ou seja, nós não temos moeda de curso internacional. Uma dimensão produtivo-tecnológica, que a gente perdeu muito nos últimos tempos, a questão industrial, a questão de produtividade e a questão militar, que essa, então, é completamente em termos de armamento. Assim, eu sei que nós somos responsáveis pelos nossos problemas, mas a gente tem que, eu pelo menos acho, eu não estou usando a ideia do conceito de dependência, porque aí tem vários, Fernando Henrique, teoria da dependência marxista, não é esse ponto que eu estou falando, dado o que é você tem um sistema internacional fortemente hierarquizado, quais são as nossas capacidades dentro desse sistema financeira, produtiva, tecnológica e militar, para que tipo de projeção a gente tem capacidade ou não. Por que eu estou falando isso? Porque se você pensar historicamente, os governos do PT eles tentaram projetos mais autônomos, né? Uma inserção externa, BRICS, construção de espaço, vamos dizer assim, sul-americano dentro das Américas, que é uma estratégia norte-americana que sempre enxergou a América inteira como seu quintal, a questão do pré-sal e outras discussões, e você caminhou estratégia de defesa e você desmanchou muito rapidamente. Eu sei que tem problemas internos, mas a gente tem que também, eu acho,
Eu entendo que esse governo atual, essa política externa, é como se eu estivesse estilhaçando tudo, mas tem também uma trajetória anterior que eu acho que é importante a gente colocar nessa interpretação, porque senão parece o seguinte: sai o Bolsonaro e a gente resolveu o nosso tipo de inserção de política externa. Eu acho que já tinham elementos, trajetórias, que vai de um tipo de inserção produtiva tecnológica. Como? Onde? Em qual lógica? A gente já tinha perdido o bonde. Tá? E mesmo nos governos do PT, nessa tentativa, a gente se tornou um grande exportador de commodities para a China. Na questão de produtividade, também. Na questão de moeda de custo nacional, a gente está longe, a gente não tem moeda conversível. E na questão militar, a gente perdeu toda a nossa capacidade de criar, né, capacidades de defesa no território. Então, assim, eu entendo, eu acho que tem esse efeito desse descolamento político-ideológico, como você falou, na questão da estratégia, mas tem também o quanto a gente avançou em algumas dimensões de certa autonomia e a gente não compreendeu os efeitos do sucesso. E qual foi o sucesso? Sim, uma reação de atores internacionais poderosos, né, que desestabilizaram determinado movimento. A questão é que a gente não conseguiu reagir e nem entender os efeitos, os ganhos dessa coisa positiva, que vai BRICS, que vai uma inserção diferente. A gente saiu, e acho que se você olhar, até o Numa alertou sobre isso numa conversa que a gente estava em off aqui, até antes, que na verdade, esse elemento e essa dificuldade, esse recuo já começa, inclusive, ao longo do governo Dilma. Né? Isso já muda na questão das relações, mas é antes. A trajetória econômica do tipo de inserção também já é anterior a isso. Eu acho que é importante jogar isso nesse balanço, porque a minha preocupação é o seguinte: senão a gente coloca tudo na conta do Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro é responsável por muita coisa, por essa lógica de extrema-direita, e se parece assim, tira o Bolsonaro, cai o Bolsonaro, os problemas do Brasil estão resolvidos. A minha hipótese é que não é só isso. A gente já tinha, no caso da nossa inserção, uma trajetória complicada já no segundo governo Dilma. No governo Temer, já não era a lógica dos anos 90, mas tinha um tipo de pragmatismo, abertura, setor de petróleo, abre tudo. Sabe assim, já não era aquela lógica dos 90. Eu queria trazer isso para o debate aqui, antes da gente começar a entender as contradições que esse tipo de política do atual governo, que é alinhado com a extrema-direita, pode gerar de efeito. Eu não sei o que vocês acham disso. Acho que o Pacha tem muita coisa a falar sobre isso daí. Ele está calado aí, acho. Eu tenho só algumas observações. De fato, há uma mudança digamos, de estratégia, né, de rumos que precede Bolsonaro. Né? Em alguns elementos até tendo a concordar ainda na Dilma, mas a ruptura, a inflexão mais significativa com a ascensão do Temer e a ponte para o futuro. Né? Com uma agenda mais liberal, colocando esses termos. E o Bolsonaro, na verdade, leva a coisa mais longe. Né? Agora, no meio desse processo, nós pensarmos dessa agenda de abertura, enfim, em sentido amplo, também tem um fator exógeno, vamos chamar assim, que é a Lava Jato, né? Criando uma ideia, por exemplo, de que intervenção estatal, etc., está fortemente associada à corrupção. Né? O que ajuda também a desconstruir um tipo de modelo que estava se esboçando a partir do Lula, né? Nos governos do PT. Agora, então, eu tenho mais uma coisa para pontuar sobre isso. São realmente só observações, né? Só algumas tinturas. Né? Baixa. Só um comentário que eu acho importante, que os efeitos da Lava Jato sobre a questão das construtoras, e essas construtoras eram ponta de lança da internacionalização das empresas brasileiras em várias regiões. Um dos braços da política externa, ele foi desestruturado ali. Então, eu queria ressaltar isso para fazer o gancho. Uma boa observação. Quais foram as empresas que mais sofreram com a Lava Jato, a partir do processo da Lava Jato? As multinacionais brasileiras. Né? As empresas, algumas das empresas mais importantes, mais internacionalizadas do país. Né? E a última observação que eu tenho a fazer, mas que aí é um elemento
que esse governo acentua, né, leva para um outro patamar, né, que é, por exemplo, a questão da política do setor de educação, né, para as universidades. O processo de asfixia das universidades, né, podendo levar também todas as sugestões, né, de que, enfim, seriam espaços para arregimentar militantes políticos, formação de militantes políticos, etc. Isso vai impactar, talvez os dados ainda não mostrem, mas em continuando nessa direção, isso vai impactar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento do país, né? Seja pela perda de capacidade, pelo enfraquecimento das instituições de fomento, né, de pesquisa, próprio dificuldades, né, das universidades para tocar o seu dia a dia, e também pela fuga de cérebros, né, de pessoas professores, pesquisadores diante da piora das condições de trabalho, que têm eventualmente contatos no exterior, convites, começam a ir para fora, né? Então, o processo de evasão de cérebros, né, do brain drain. Então, isso teria implicações muito sérias do ponto de vista da capacidade de inserção do Brasil nas cadeias globais de valor, enfim, na inserção externa do Brasil doravante. Mas são pinceladas, né? Elementos que eu queria chamar a atenção. Deixa eu pegar aqui, Dudu, pegar uma questão que é uma questão, quer dizer, que é a minha primeira questão, só para recompor um pouco isso aqui. Tem uma maneira de estar no mundo e tem uma maneira de estar no meio da pandemia, né? Sem dúvida que, nesse momento, você tem uma maneira de estar no mundo que é diferente da maneira como nós tradicionalmente estivemos no mundo, e tem também uma maneira diferente de estar numa pandemia em relação ao nosso passado. Nós já tivemos capacidade, né, de enfrentar com muito mais força isso. Ou seja, então, nesse sentido, quer dizer, esse governo ele representa uma ruptura, ele representa um momento que é diferente daquele momento que a gente viveu antes, né? Então, o que eu estou perguntando é quais são, quer dizer, os desdobramentos disso, né? Porque, evidentemente, que você pode estar no meio da pandemia, por isso eu perguntei para o Numan, a Frente Nacional, a extrema-direita francesa, está no mundo de uma maneira, mas está no meio da pandemia, digamos assim, diferente da maneira como a extrema-direita brasileira está no meio da pandemia. Quando a gente fez o programa sobre a África, talvez, se eu não me engano, assim, a Tanzânia tinha uma posição não me lembro se era a Tanzânia, não era a maioria dos países africanos que estavam no meio da pandemia como nós estamos no meio da pandemia, né? Então, mesmo quando a gente pensa no espectro da extrema-direita, não é uma característica, ou seja, nós estamos numa maneira muito particular hoje de estar no mundo e de estar no meio da pandemia. É essa questão que eu acho que representa uma ruptura importante no caso brasileiro, né? Era isso que eu acho importante desse programa, chamar a atenção. Se nós estamos pensando, terminar baixozinho, se nós estamos pensando, na verdade, desse programa, né, nós estamos pensando o Brasil no mundo, a maneira do Brasil estar no mundo, então, evidentemente, que nós estamos no mundo de uma forma diferente. E mais do que isso, quer dizer, estamos na pandemia de uma forma mais diferente ainda, quer dizer, a não ser países da África, alguns países, né, porque a maioria da África não reagiu dessa maneira. Também não é a posição do Trump. O Trump começou negando e agora, né, não é a mesma coisa. Quer dizer, nós estaríamos com quem nessa Posso posição? fazer uma observação? Só uma observação? Quem seriam nossos parceiros de viagem? De fato, é uma estratégia, né, uma abordagem muito idiosincrática, né, a brasileira. Se pegarmos os diferentes grupos aos quais o Brasil pertence, né, países da América Latina, países da América do Sul, países em desenvolvimento, BRICS, até países com governos com uma orientação mais próxima à extrema-direita.
são raríssimos os casos de países que estão tendo uma abordagem análoga à brasileira no que tange a pandemia. Então, realmente, esse é um aspecto muito chocante, né? Na África, a Tanzânia, né? A Tanzânia. E a Tanzânia tem países da América Central, né? Eu acho que é difícil. Eu não acho que necessariamente seja a nossa jabuticaba, não. Porque eu acho que tem. Acho que tem porque não tem estratégia. Porque tem um alinhamento. Você faz movimentos sem pensar a estratégia na frente. Porque eu acho que nós somos o que o Trump gostaria de ser, mas que as instituições não deixaram nos Estados Unidos a eleição ele ser completamente desse jeito no combate à pandemia. Assim, é porque a gente seguiu um alinhamento completo igual ao Trump. Quando o Trump percebeu que ia ter um problema naquele ano eleitoral, quando começou a reação, o Trump recuou, mas continuou tuitando cloroquina, as instituições seguraram ele. Aqui não. Aqui é como se o Bolsonaro, né, o clã Bolsonaro, quisesse levar adiante o que o Trump propôs e não conseguiu. Eu acho que isso teria uma lógica do próprio discussão da pandemia, né? E é como se fosse assim, a nossa famosa síndrome do vira-lata levando ao exposição. É tipo assim... Olha, eu queria fazer uma observação. Deixa eu pegar porque eu vou sair. Tá. Fica só um segundinho mais baixozinho. Dudu, olha só, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, em off, né? Da seguinte maneira, quer dizer, o Bolsonaro... isso é uma posição do Bolsonaro ou é uma posição de parte da elite brasileira que não tem coragem de ir para frente defender isso e bota o Bolsonaro ali na frente? Então o Bolsonaro fica com todo o custo, o Bolsonaro fica com todo, digamos, o ônus e, digamos assim, de tal maneira que pessoas que são consideradas pessoas de bem, ou sei lá, não expressam isso em público, mas apoiam por baixo do pano, tá certo? Ou seja, até que ponto é o Bolsonaro, que seria uma excrescência, ou, evidentemente, uma parte da elite brasileira que, na moita, apoia a excrescência e depois fala, mas que absurdo, né? Que falta de modos, né? Tem que falar o Dudu. De uma parte da elite. Botar Dudu para falar, que até porque eu estou sentindo que vai vir fração de classe agora. Vai ser fração de classe. Agora, até o amigo do Dudu da Bahia que escuta a gente, né, que acompanha o nosso programa, depois eu queria retornar um ponto do Dudu, que ele falou, a questão de identificação. Você tem uma agenda da direita, uma agenda internacional, que o Brasil teria em comum com outros países. Agora, nós temos uma parte que tem a ver com a nossa jabuticaba, sim, a meu ver. Eu acho que a extrema-direita veio do Brasil para ficar, mas dentro da extrema-direita você tem agendas e agendas. Nós estamos num momento muito particular cuja qualidade da gestão é muito ruim. E o que nos diferencia de outros países, isso eu concordo com o Basta, é que é uma gestão muito idiosincrática. Nós poderíamos ser um governo de extrema-direita, mas lidar com um pouco mais de pragmatismo a uma situação. O vírus não tem um vírus de direita, nem de esquerda, nem neoliberal, nem qualquer coisa. Ele vem e afeta todo mundo igual. E o enfrentamento disso, como no caso, por exemplo, da Hungria, o Orbán usou isso para atrair, de certa maneira, um aumento do apoio para implementar uma política de centralização de poder. E fez isso, aparentemente, de forma bem-sucedida. Que é o oposto do Trump, né, Prado? Que é o oposto do Trump. Que é o oposto do Trump. O Trump, ele divide, mas o Trump divide com estratégia, porque é uma economia gigantesca, que é a economia americana, tem uma capacidade de atuação, aí faz toda a diferença. E a estratégia protecionista dos Estados Unidos tem um fundamento econômico. Claro, não é à toa que o grupo vinculado ao Cato, os setores realmente libertários americanos, atuam contra o Trump, porque o Trump defende o protecionismo.
Claro, ele usa de maneira pragmática, ele reduz impostos dos muito ricos, mas isso é estratégia extrema-direita, mas protege, entre aspas, a nação contra o interesse externo. Aqui é uma coisa muito estranha, porque, embora o governo tenha um discurso nacionalista, é provavelmente o governo menos nacionalista que nós temos registros, certamente, desde o início da República. Mas eu acho que o Trump, ele é muito mais pragmático, né? Tem um gogó, tem um jogo de cena que ele faz, mas ele é muito mais pragmático, ele tem uma estratégia mais clara. Isso não tem a ver, inclusive, com os militares. Só para terminar, imagina o que um tenentista diria se o tenentista jamais vestiria com uma roupa americana ou com uma bandeira americana. Ele entraria em crise ao fazer. Isso não tem nada a ver com a tradição histórica brasileira, mesmo com setores ligados aos interesses militares que eram realmente nacionalistas. Mas é por isso que você usou o termo eram, Prado. Eu vou voltar aqui. Eu acho que a nossa inconsistência, que você está chamando que é a inconsistência do Bolsonaro, eu vou voltar para a pergunta do Bicalho. Não é inconsistência. Porque é o único lugar do mundo que a extrema-direita é neoliberal. Não existe nenhum lugar do mundo, nem o Trump, nem qualquer lugar do mundo, a gente tem extrema-direita, tem elementos de extrema-direita com neoliberalismo. Essa é a hipótese que eu tenho defendido o tempo inteiro, que aqui é a nossa jabuticaba. Mas não é por causa da cabeça do Bolsonaro, nem é por causa da cabeça dos militares. É porque para o Bolsonaro chegar ao poder, foi o andar de cima, as frações de classe, essas elites, que viram uma oportunidade não de fazer um projeto de extrema-direita, mas de voltar do projeto tradicional deles. Qual é? Reduzir custo da força de trabalho, reduzir o papel do Estado. Eu não acho que isso seja, na verdade, uma contradição do Bolsonaro. Na verdade, isso expressa a contradição da coalizão e do bloco que se formou, e aí parece que é contraditória a política externa com a política interna. Não é. São interesses dos mais diversos, e o Bolsonaro, e aí, reforça essa visão. Do lado da política externa, e aí eu já queria fazer dos impactos, olha, eu vou botar alguém que é antiglobalista. Então, isso pode estar em contradição com quem? Com uma parte do agronegócio. Por quê? Por nada. O agronegócio está pensando no seguinte, se eu vindo para a China, isso pode ter uma retaliação da China, como o Baixa bem alertou. Então, estou preocupado com o business. Mas eu mantenho. Tem uma parte do agronegócio que diz, não, isso pode me afetar. Mas tem uma outra parte do agronegócio que não é tão exportadora, que quer essa porrada, que quer dar bala do MST, que quer dar porrada na população. Então, assim, tem contradições e inconsistência da política do Bolsonaro, mas é muito mais do que uma vontade do Bolsonaro, e como me parece que representa interesses internos e externos. E aí, para reforçar o argumento, que é assim, o alinhamento total, eu acho que é o alinhamento descabido, porque não tem a estratégia, como você falou, Baixa. O Trump ainda pensa um passo 2, 3. O Bolsonaro só pensa o passo 1. Então eu sigo, colo. Só que eu colo achando que vou fazer o que o Trump pode fazer, e a gente não pode. Por quê? Porque a gente não tem capacidade financeira, tecnológica e produtiva para fazer o tipo de política que o Trump faz, né? E das reações e seus impactos, que é tipo assim, o Trump falou, vou sair da Organização Mundial de Saúde. Aí o Bolsonaro vai querer imitar. Os Estados Unidos doam dinheiro para a Organização Mundial de Saúde. A gente deve à Organização Mundial de Saúde. Então, são essas dimensões que eu acho importante, provocações para a gente ampliar esse debate. E aí já deixa eu fazer uma pergunta para o Dudu, que tem a ver com a sua fala. Mas que grupos são esses? Né? E tem a ver com a tua pesquisa. Né? Porque em 64, né? Quer dizer, grupos do empresariado que apoiam, né? O golpe militar, né? Ali o projeto era de industrialização. Né? Então, que projeto é esse hoje? Que grupos são esses hoje? Que elite é essa, né? Que cerca Bolsonaro, enfim, que tem interesse nessa agenda? Eu acho que isso é importante, Bach. Só para continuar a pergunta, só um ponto. Curiosamente, Prado. Vai, Prado. Só curiosamente, para o Dudu continuar a responder, o presidente do Banco dos BRICS agora é Marcos Toio, é brasileiro indicado no governo Bolsonaro pelo Guedes. É só um pequeno detalhe, como é complicado esse negócio. No momento que você é tão contra a China, através da rotação lá, das negociações, etc., o presidente do Banco de Desenvolvimento, né, sediado em Xangai, dos BRICS,
é um diplomata brasileiro que, em tese, está botando lá uma política que é muito influenciada, não poderia ser diferente, pela visão de mundo da própria China. Né? Como é que você vê essa confusão toda aí? Porque o que eu acho, assim, como eu enxergo que é essa projeção, essa política externa? Eu acho que primeiro, a projeção e a capacidade de projeção da política externa depende de que posição você está na hierarquia do sistema internacional. É sua capacidade de implementar o que você quer. E a gente não tem essa capacidade plena. A gente pode até... E por isso que você bem falou, Prado, a gente opera no multilateralismo. Por quê? A gente defende o multilateralismo porque a gente não tem poder para impor a nossa vontade. Claro, Então, o multilateralismo interessa a países médios como o Brasil. Não é à toa que nós sempre defendemos esse caminho. Só que a política externa, que é uma política de Estado, ela projeta os interesses dos grupos e de frações de classe dentro do Estado, e isso é projetado no sistema internacional, ou seja, como por exemplo, foi aquilo que você falou, Baixo, a internacionalização das empresas. Então, você tinha um projeto que estava vinculado ao BNDES e você tinha uma projeção das multinacionais brasileiras no exterior. Isso o mundo faz. Por exemplo, agora mesmo, a China toda hora financia a entrada de capitais. Como os Estados Unidos agora, parece que está saindo, vai financiar com crédito capitais vindo para o Brasil. Ou seja, você tem... Isso é uma estratégia que faz parte desse processo. E aí eu queria juntar com essa coisa do grupo de interesse, que é o seguinte, eu não acho que seja apenas uma descoordenação. Eu entendo. A gente tem hoje, nesse momento, na política externa, um embaixador sem noção. Eu vou afirmar isso. Dado o que eu acabei de ler para vocês no programa. E você tem um conjunto enorme. Mas eu acho que tem umas tensões enormes. Aqui eu queria reforçar isso, que é o seguinte. A gente sempre fica dizendo que essa elite não tem um projeto. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque eles têm um projeto. E eles estão ganhando o projeto. E porque eles estão ganhando o projeto, eles não têm um projeto de nação. Isso é outra coisa. Mas o projeto deles é se manter no poder a qualquer custo e ganhar dinheiro. Né? É interessante a gente pensar sobre... É porque a gente fica pensando do nosso olhar, e esses caras é o seguinte... Tudo bem, mas quais são esses grupos, Dudu? Quais são esses grupos? É só um dado. Qual é o bloco do poder, para usar a tua terminologia? Vamos lá. Você tem, primeiro, as frações financeiras, os bancos. A lucratividade dos bancos continua altíssima. Para você ter ideia, eu dei uma olhada nos fundos de investimento. O patrimônio líquido que é o dos fundos de investimento, hoje gira em torno de 2,3 trilhões de reais. Ou seja, é o estoque de riqueza da galera. Ou seja, é o estoque de riqueza do indivíduo, é o pessoal e parte empresarial. Se você olhar na crise, despencou quase 5%, 6%. A gente está falando em redução de 300 bilhões. Hoje, né? Já voltou crise 2015, 2016. Não, isso eu estou falando na crise agora, eu estou falando na pandemia. Agora, tá, desculpe. Estou falando assim, pandemia, tá. Crise da pandemia. Tá. Crise da pandemia. Tá. Quando o Armínio, quando o pessoal todo foi ao Jornal Nacional, todo mundo virou keynesiano e virou plano macho. Depois desapareceu. Sabe por que desapareceu? Porque, você tem ideia, a Bolsa já voltou para um patamar que está quase igual a dezembro, sendo que a economia vai cair 6% esse ano. Então, assim, esse segmento... a perda dele vai ser pequena. O agronegócio, esse que a gente estava falando, se você olhar a base das exportações, as exportações vão crescer esse ano. Porque você tem uma super safra e a China continuou comprando alimentos, porque os alimentos não foram afetados. O que foi afetado é mineral, petróleo, mas alimentos, o core duro do agronegócio, alimentos, vai bombar. Então, assim, por isso que toda hora, se você observar, o que é que tem agora? Olha, passar reforma, passar ajuste. Então, só que tem inconsistências, Prado, que, por exemplo, a parte do agronegócio tradicional, o Brasil profundo, os caras que, assim, a questão social é resolvida a bala, o Bolsonaro expressa isso. Só que isso pode afetar no efeito China. Então, os caras ficam assim, olha, vamos moderar o Bolsonaro, vamos com calma, porque ele está ganhando dinheiro. Mas do lado interno, esses caras fecham. E eu acho que a política externa, é claro que tem exageros, claro que tem uma dimensão, a questão ambiental tem um peso enorme, isso pode afetar investimento, mas não é uma coisa que é desgarrada completamente do que a gente está vivendo. Eu acho que esse que é o ponto que eu queria ressaltar. Bom, e tem os grupos também do grupo de varejo, que aí eu posso interromper aqui, não tem tanto interesse. O âncora da Mancorada, que eu acho que a gente já estouramos o nosso tempo. Então, eu gostaria de encaminhar uma pergunta para cada um de vocês, para todos vocês, um pouco recuperar o início da discussão. Né?
o tema do programa hoje era o Brasil no mundo no meio da pandemia. Tem uma maneira de estar no mundo, tem uma maneira de estar no meio da pandemia. Nesse exato momento, quer dizer, tanto essa maneira como o Brasil está no mundo, como a maneira como o Brasil está no meio dessa pandemia, ela representa uma certa ruptura com uma maneira como nós nos colocamos no mundo e com uma maneira como nós enfrentamos as pandemias anteriormente. Né? Então, tendo essa perspectiva do Brasil no mundo, onde a questão da pandemia é um ponto desse do Brasil no mundo, porque o mundo está no meio de uma pandemia, era isso que eu ia perguntar para vocês. Quer dizer, esse novo normal, quer dizer, essa nova maneira do Brasil estar no mundo e essa nova maneira do Brasil estar na pandemia, que também representa um monte de coisas, quer dizer, isso veio para ficar? É isso aí? É isso aí, Prado? Eu acho que não. Eu acho que muitas coisas, mais uma vez, eu acho que a agenda da extrema-direita veio para ficar. Mas o enfrentamento, o momento em que o Brasil está vivendo é um momento muito peculiar. Nem todo governo de extrema-direita, como nós colocamos aqui, eu me lembro de um programa que nós fizemos que nós mostramos que há um certo descolamento entre a orientação ideológica e a eficiência com que as pandemias foram enfrentadas. Tem uma autonomia, tem muitos detalhes específicos domesticamente. Suécia, por exemplo, né? Suécia e várias outras situações. Então, não dá para explicar exatamente isso. Agora, é claro que na África, etc., que é claro que o governo brasileiro olhou muito o Trump, e eu concordo integralmente com o Dudu quando ele diz o seguinte: olhou sem poder. O Brasil não é os Estados Unidos. Né? Mais uma vez, esse é um governo muito pouco nacionalista, apesar de se vestir de verde e amarelo. É muito estranho você um governo que se diz nacionalista, mas não defende agenda de interesse nacional, defende valores abstratos, que ele diz que, mais uma vez, é defesa do Ocidente, que também não é uma crítica à agenda do Ocidente pós-Revolução Francesa. Então, é muito peculiar. Então, nesse sentido, é muito provável que um outro governo, mesmo um governo muito conservador, terá traços que não serão tão radicais, tão extremos como este que está aqui agora. O que não quer dizer que as elites brasileiras não tenham uma agenda muito pouco inclusiva. Não é à toa que o Brasil tem uma das piores distribuições de renda entre todos os países do mundo. E a agenda civilizatória nossa passa justamente por tentar conter essa parte desestabilizadora de parte dessas elites econômicas que, como você diz, trabalha numa agenda de retorno de curto e médio prazo e não na construção de um país viável em médio e longo prazo, com mínimo de estabilidade política e com avanços civilizacionais. Eu acho que isso é uma outra disputa que a gente tem. Mas a pergunta, eu entendo que muitos dos elementos atuais ficam sim, mas o grau de desordem que nós temos atualmente, isso é um governo que produz muita desordem internacional e domesticamente, não deve ficar a médio prazo, sob pena de realmente inviabilizar não apenas interesses de natureza social, mas até a permanência de ganho dos negócios. Ele é pouco funcional. Baixanzinho, deixa eu pegar aqui o baixo. Acho que... Baixanzinho, é isso aí. Tem uma maneira indo na linha, né, uma visão muito próxima do Luiz Carlos, o bolsonarismo, né, continua, né, com ou sem Bolsonaro, enquanto ator político. Enquanto ator político vai continuar, isso veio para ficar, realmente. Agora, enquanto projeto de poder, né, pode ser que seja realmente, digamos, uma situação extrema
e muito peculiar que a gente está vivendo agora. Eu tenderia a endossar esse ponto do Luiz Carlos. Agora, por outro lado, quando se observam as discussões acerca de frente ampla, né, de uma alternativa política ao Bolsonaro, da parte dos partidos, né, dos movimentos de centro-direita, uma baixa disposição a ceder no que diz respeito à agenda econômica, né, a agenda neoliberal. Tá? Então, aparentemente, o que eles defendem, ou pelo menos parte desse grupamento, é uma volta ao Temer. Né? É uma volta ao Temer. Né? A agenda, aquela agenda de, enfim, Temer colocou a emenda constitucional dos gastos, o Temer fez a reforma trabalhista, o Temer estava encaminhando a reforma previdenciária, só que com mais estabilidade política, sem tanta sem tanta instabilidade, declarações bombásticas e ataque ao meio ambiente, enfim, um ataque aos grupos, enfim, às pautas identitárias. Então, aparentemente, o que uma parte da elite, pode-se dizer assim, que é um retorno ao Temer. E aí, realmente, o que isso tem a oferecer do ponto de vista de um projeto de país e para segmentos da sociedade de mais baixa renda é muito pouco ou nada. Né? Então, na verdade, continuam pontos de interrogação. Numa, eu ia te perguntar isso. Tem uma Com essa fala, Bicalho, eu vou ter que me despedir aqui do pessoal, ter que sair um pouquinho mais cedo hoje. Bom, um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, até sábado que vem. Próxima semana. Numan, tem uma maneira de estar no mundo e tem uma maneira de estar no meio da pandemia. Né? Eu ia aproveitar um gancho, quer dizer, para fechar essa questão, para você, quando você olha a extrema-direita francesa, tem uma maneira de estar no mundo e tem uma maneira da extrema-direita francesa estar na pandemia. Aproveitar você aqui nessa último toque, quando você compara com o Brasil, com a extrema-direita brasileira que está no poder? Bom, eu acho que, como tinha falado um pouco antes, acho que bom, tem uma questão de ter uma certa falta de pragmatismo observado aqui, mas além dessa questão, eu acho que além da própria questão da pandemia, é uma questão que acho que foi pouco discutida na nossa conversa, até porque o tema era vasto, né? Que é a questão da posição do Brasil dentro da América Latina. Tá? O Brasil, por ser, de longe, a maior economia e o maior país em termos territorial e também a maior população da América Latina, particularmente da América do Sul, deveria, assim, exercer uma posição privilegiada, particularmente na questão da economia, ao puxar a economia do resto da região. E houve um tempo, assim, nos anos 2000, desculpe, né, do período Lula, uma tentativa do PT, uma tentativa de integração produtiva, que na verdade é uma ideia antiga dos estruturalistas latino-americanos, do Prebisch, do próprio Furtado, de você criar um mercado maior, né, integrado, e mais do que isso, de ter um espaço onde, vamos dizer, políticas de demanda efetiva, políticas industriais possam, assim, ter lugar. Com a conexão que isso, infelizmente, é algo que vai sendo abandonado, já, eu acho, no governo, no final dos governos do PT, particularmente no Dilma II, e o Brasil deixa de ser essa locomotiva, entre aspas, da demanda sul-americana. E a conexão que a gente pode fazer com a pandemia tem a ver justamente com a questão, por exemplo,
dos equipamentos e dos insumos médicos. Poderia imaginar uma das políticas industriais mais factíveis no espaço sul-americano seria isso: você criar um complexo de saúde que é apoiado numa demanda do Estado, ou seja, você pode praticar uma política de encomendas públicas e desenvolver esse setor que aí teria um impacto positivo do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da geração de emprego de alto nível e, potencialmente, também na inserção externa, numa diversificação produtiva da pauta exportadora com elementos muito melhores, assim, com, vamos dizer, bens muito mais sofisticados. Isso não está mais dentro dos planos. Isso, na verdade, começa a sair vamos dizer, da pauta já no início dos anos 2010. E óbvio que nos sucessivos governos de direita, que seja do Temer ou no governo Bolsonaro, é algo que deixa de existir. E acho que nisso a própria liderança econômica que deveria exercer o Brasil, ela desaparece, a tal ponto que a Argentina, por exemplo, com a recente mudança de governo no ano passado, vai adotar uma proximidade, do ponto de vista produtivo, comercial, muito maior com a própria China. E, nesse sentido, para o Mercosul, a proximidade com o Brasil deixa, até por conta das posições, vamos dizer, antagônicas que manifestou o governo brasileiro durante a eleição contra o presidente Fernandes, vai deixar de existir. E o Brasil, hoje em dia, não somente não exerce esse papel de fonte de demanda efetiva para a região, não exerce um papel de liderança tecnológica que deveria ter, né, pelas suas características, e ainda por cima passa a ser visto como um perigo de desestabilização em termos sanitário e até em termos econômicos, né? Isso verba o isolamento progressivo que marca a posição do Brasil dentro da América do Sul. E não só do ponto de vista econômico, não só do ponto de vista, vamos dizer, da inserção externa. Então, é só isso que eu queria falar, algumas observações. Bom, Eduardo Costa Pinto. Vou tentar ser breve. O Numa sempre no final ele traz coisas provocadoras que a gente às vezes não discute no programa. Ele é fogo, ele fica aí quietinho quando vem. Isso. Mas acho que, pegando o gancho do nome do Prado, Prado. Como Prado é muito mais, vamos dizer assim, um lord inglês, fez doutorado na Inglaterra, ele fala assim, tem um governo ruim. Não, Prado, é um governo tosco. É evidente que dificilmente a gente terá um governo tão tosco quanto esse. Assim, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Vou usar essa linguagem. A gente, assim... Por quê? Porque o Bolsonaro é aquele acidente que acontece, aquela tempestade perfeita, que dificilmente se repetirá nesse padrão. Você vai ter outros elementos de extrema-direita. Eu falo assim, ele repete o Trump. Quando o Trump muda, ele não consegue voltar atrás e repetir o Trump. Então, ele consegue ser mais trumpista que o próprio Trump. Então, assim, isso é a tosqueira. Porque ele não consegue ver o segundo passo, ele só sabe o primeiro passo. Então, eu queria reforçar isso, porque é evidente que a gente vai ter... Assim, bom, sempre é possível estar pior, mas se for possível que o Bolsonaro, aí só Deus sabe, aí só Deus, oxalá, o que você possa acreditar, mas aí eu não tenho nem ideia do que seja. Mas, assim, sendo sincero, é a tosqueira total. É a tosqueira que se reflete no combate à pandemia, é a tosqueira que se reflete na questão ambiental e todos os seus impactos e efeitos que nós nos tornamos, nesse momento, um par internacional. Porque até antes, se você olhar em outros momentos históricos, a gente não era considerado. Em alguns momentos a gente melhorou a autonomia, passou a ser... O Brasil passou a ter um... E agora não é que a gente voltou ao que era antes, que era a gente virou párea internacional. E aí acho que o Numa trouxe uma reflexão que é importante na discussão do tipo de inserção em relação na América do Sul, o que você tentou enquanto projeto, o quanto você tentou na relação dos BRICS, ou seja, o quanto você se inseriu nos organismos multilaterais, né? Então, nesse sentido,
E aí, para a sua pergunta, Bicalho, a gente está no meio do redemoinho, né? No meio da pandemia, e o Bolsonaro faz o quê? Aumenta a porcaria do redemoinho. Ou seja, a gente fica mais perdido ainda no meio dessa história. Então, isso amplia, dificulta ainda mais o nosso cenário. Mas aí eu queria reforçar. Quando a gente conseguiu avançar, a gente não entendeu o impacto disso do sucesso. Por que eu estou querendo deixar isso claro nas relações internacionais? Porque à medida que você sobe ou tenta subir, quem está em cima te empurra para baixo. Tá? Porque não dá para ficar todo mundo lá em cima. Essa é a máxima do sistema da hierarquia, do sistema internacional e das suas hierarquias, no plano do poder econômico e político. Tá? Isso é o que acontece ao longo da história. Você tem um clube muito pequeno lá em cima. E a gente tentou subir um pouquinho. Isso vale da nossa inserção na América do Sul, isso vale do alinhamento com os BRICS, isso vale, que a gente nem citou aqui, a negociação lá atrás na questão do Irã, que os Estados Unidos ficou muito bravo com essa situação. Isso vale da forma como a gente negociou no leilão de Libra, no pré-sal em 2013, aumentando, e as empresas norte-americanas ficando boicotando. E a gente achou que, como a gente foi sempre soft power, os caras não vão reagir. E os caras reagem. Não reagem não é porque é Estados Unidos. É por quê? Porque no sistema internacional tem reação. E aí, acho que juntando o que você falou, Prado, o problema é que a gente não estava preparado, ou as nossas elites não queriam, ou no caso ainda o governo PT achou que dava para ficar levando um gogó. Né? E não é assim que funciona nessa arena. É a força, o convencimento, mas é a força também. Então, assim, e para fechar, essa trajetória já vinha acontecendo e o Bolsonaro é o quê? É o efeito maior disso. É uma situação na questão da política externa e interna que leva a completa degradação. Né? Eu acho que isso é o que eu queria destacar. E aí, eu concordo, a extrema-direita tem outra... A gente está com assim, a tosqueira da tosqueira da tosqueira que seria possível numa lógica de extrema-direita. Né? Eu vou ser muito claro, assim, tem que rir para não chorar da nossa situação. E no meio da pandemia, isso reflete também no nosso tipo de combate, o que é a pandemia atual. E aí mais, reforçando, isso para mim reflete o projeto dos nossos setores dominantes. Porque eu não acho que seja um projeto, é um projeto. É um projeto que, se você olhar, está na origem da nossa lógica escravocrata e da manutenção das relações desiguais, está na origem que, mesmo quando a gente industrializou, a gente se industrializou e a gente conseguiu subir na hierarquia do sistema internacional, mas não incorporou o andar de baixo quanto projeto de nação. E o que a gente está vendo agora é novamente isso, só que é uma lógica que é o seguinte: agora eu nem estou preocupado com o terceiro passo ou o quarto passo, como diz o Prado, o médio prazo. Agora o que vale é o seguinte: estou alinhado, o Bolsonaro atrapalha um pouco, mas se não atrapalhar, a gente usa ele até passar as reformas. Na política externa, o chanceler é maluco, tem problema, mas se a gente continua vendendo para o chinês ganhar dinheiro, segue com ele por enquanto. Então, esse setor dominante só tirará o apoio mesmo da política externa bolsonarista do nosso atual chanceler, se tornar muito disfuncional, porque, por outro lado, tem uma parte que está ganhando com esse jogo, senão o pessoal já tinha botado a boca no trombone e o Bolsonaro já tinha caído há muito tempo, como aconteceu no golpe parlamentar de 16. Acho que é isso que eu queria reforçar. Bem, senhores, obrigado aos nossos amigos, né, às nossas amigas que nos acompanharam até aqui nessa discussão. Né? O tema de hoje foi justamente o Brasil no mundo, né, no meio da pandemia. E agradecer muito ao Numan, ao Luiz Carlos Prado, ao Eduardo Costa Pinto, né, também ao Eduardo Baixa, né, que saiu mais cedo, por essa nossa nossa discussão, enfim, esse é o nosso 11º programa, né? A gente pensou que ia fazer um só, né? Bom, já conseguimos fazer 11, que é essa discussão, na verdade, sobre o mundo contemporâneo e o Brasil no mundo contemporâneo. Né? A discussão hoje foi exatamente desse Brasil no meio dessa pandemia, no meio do mundo, né? E ao que parece uma maneira de estar no mundo e uma maneira de estar na pandemia que era uma maneira era uma maneira diferente daquela nossa maneira, digamos assim, tradicional, de uma maneira, de uma forma ou de outra, de tanto estar no mundo, de tanto enfrentar as pandemias. Né? E aqui o Dudu chamando no final, talvez esse seja o novo normal, né, Dudu, de nós estarmos no mundo, ou
ou não, né? Ou sempre estivemos no mundo dessa maneira. Agora, Dudu, sem dúvida, a maneira de estar nas pandemias, essa vez, é diferente das outras. Isso, sem dúvida, a nossa tradição de saúde pública, etc., de grandes figuras que nós tivemos, essa maneira que nós estamos nessa pandemia, nada tem a ver com a tradição nossa de saúde pública, etc., de grandes figuras que nós já tivemos. Bom, então, agradecendo ao Numa, ao Dudu, ao grande Luiz Carlos Prado e ao Bastianzinho, que já saiu mais cedo, dar uma boa noite, bom dia, na hora que você estiver vendo esse programa. E na semana que vem, a gente volta mais uma vez com esse programa, né, que é a conversa sobre o mundo contemporâneo, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Enfim, se cuidem, vida que segue e semana que vem nos vemos.